Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra ao seu coração. O texto bíblico de hoje está no Salmo de número 58, verso de número 3, que diz assim: Alienam-se os ímpios, desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Quando olhamos para esse texto bíblico, nós entendemos que o ser humano, ele foi criado com um propósito. Você já parou para se perguntar por que você nasceu? Por que você existe? Qual o motivo de você estar agora, nesse exato momento, ouvindo esta palavra, ouvindo esta pregação? Talvez você nunca parou para pensar. Muitas pessoas também andam da mesma forma. Muitas pessoas não entenderam ainda qual é o seu verdadeiro propósito. E quando falo de propósito, não estou falando da profissão, não estou falando da sua habilidade que tem para trabalhar ou fazer, não. Estou falando do principal propósito, o motivo pelo qual nasceram. A Bíblia diz para nós nesse texto bíblico que o ser humano, ele nasce alienado. Ou seja, ele está totalmente aquém, está totalmente sem entender o propósito pelo qual ele nasceu, o propósito que ele está nessa terra e o que ele faz nessa vida. A Bíblia diz aqui que o ímpio, ele anda errado desde a madre, ou seja, desde que nasce. A tendência do ser humano é andar num caminho de erro, é andar num caminho longe, distante de Deus. Até que essa pessoa venha encontrar o verdadeiro caminho, o verdadeiro propósito, o real sentido da vida, a maioria vai andar de forma errada. E muitas das vezes andando errada, pensando que está certo. Por isso o texto bíblico diz alienados. Quantas são as pessoas que estão alienadas? Desconhecem porque estão nesta terra. Desconhecem porque nasceram. Não sabem realmente nem para onde vão. Não acreditam que existe uma vida após a morte. Não acreditam que existe um juízo final. Não acreditam que existe também o pecado. E o pecado pelo qual levou o ser humano a viver alienado. Se existe algo que faz com que o ser humano esteja alienado de todas as coisas, se chama pecado. Por quê? Porque o pecado cega. Haja visto que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça o Evangelho. E o que seria o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de que o ser humano tem sim um verdadeiro propósito, e esse propósito é a salvação, estar eternamente com Deus. Por isso o texto bíblico diz também que aquele que nasce e não conhece o caminho, não conhece o propósito, ele anda errado e proferindo mentiras. Por quê? Porque ele pensa estar certo e profere mentiras acerca daquilo que ele pensa. Até que se chegue o ponto onde a palavra para ele é ministrada, o Espírito Santo lhe convença do pecado e a partir de então ele tem a sua consciência aberta. Seus olhos espirituais são abertos. Ou seja, ele começa a entender por que veio, por que estar aqui e para onde vai. Ou seja, a partir do momento que ele conhece a verdade. Quem é a verdade? A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 6, Jesus dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia também diz em João capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade e a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia está dizendo que a palavra de Deus é a verdade e o próprio Cristo é a verdade. Só que nós entendemos que o Cristo é a palavra encarnada, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É a verdade de Deus que se fez homem. Veio a esta terra, pagou o preço de sangue, dando a sua vida na cruz do Calvário para todos os seres humanos, para que todos esses seres humanos saiam da alienação, saiam da mentira e passem a viver na verdade, pregando esta verdade, vivendo esta verdade e entendendo o verdadeiro propósito de vida. Que nesse dia
você também possa entender qual é o teu propósito. Qual é o motivo de você estar aqui agora, ouvindo esta palavra. Você não nasceu por um acaso. Você não nasceu por mera coincidência. Você nasceu, sim, para estar próximo do teu Criador. Aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador e estar eternamente com Deus. Saiba que a tua vida não acaba no túmulo. A tua vida não acaba no dia em que o teu corpo morre nesta terra. Mas existe um espírito e uma alma dentro de você que nunca morre. E um dia ele estará sempre com Deus. Se, porém, você reconhecer os teus pecados e aceitar Cristo como o seu único, suficiente Salvador. Amém? Que Deus abençoe, que Deus te guarde, proteja e te livre de todo mal. E que você possa entender o propósito maior pelo qual você veio. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.